uma passagem que está no livro de Mateus. As crianças, Davi, pode acompanhar para a salinha, amém? Vamos abrir a Bíblia, queridos, no livro de Mateus, capítulo 10. Hoje nós nos assentamos à mesa e eu sei que o Senhor, o nosso bom pastor, é aquele que cuida e cuidará de nós, amém? Ele é o que cuida da nossa alma, Ele é o que preserva-nos no redil diante da sua presença. E realmente hoje nós vamos aprender algo maravilhoso da palavra do Senhor. 10:16 de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha só que interessante. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Peça para o Senhor te capacitar para mais uma semana, te capacitar para este mês, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por mais um mês que se inicia, por estarmos na sua casa, por comermos do teu pão, Senhor, por nos sentarmos na tua mesa, selarmos, meu Pai, o nosso compromisso contigo e o teu compromisso conosco de salvação. Abençoa-nos nesta noite, é o que eu peço em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Queridos, vocês sabem que esse momento da ceia, né, como a palavra de Deus diz, Jesus falou, quem come do meu pão e bebe do meu cálice, né, do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Terão a vida eterna. Por quê? Porque quando nós nos assentamos à mesa com Jesus, nós estamos declarando que confiamos em Jesus como nosso Salvador, como que perdoa nossos pecados, como que lava, né, as nossas vidas de toda a culpa. E é interessante esse versículo da palavra de Deus. Jesus nos envia como ovelhas no meio de lobos. Nós, como cristãos, precisamos, despertar para isso no mundo que nós estamos. Por quê? Porque nós somos as ovelhas de Jesus, que são guiadas por Jesus, que têm sobre si o ensino de Jesus. A ovelha, você vê, ela não tem nem, aquele chifrinho assim para ela não tem muita autodefesa, na verdade ela não tem muita força para se autodefender. Mas o que Jesus quer que nós entendamos é que nós estamos no meio de lobos lá no mundo. Lá no mundo existem em todo momento e circunstância lobos ferozes querendo nos tragar. E esses lobos, queridos, eu não me refiro, propriamente e somente a entidades, a demônios, isso todos nós sabemos, que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, nós sabemos disso. Mas esses lobos falam-nos também de situação, pessoas que estarão ao nosso redor e têm a intenção, na verdade, o quê? De tragar a ovelha. E essa visão precisa estar em nós. Por quê? Porque, embora a ovelha seja pura, seja ingênua, nós, o que Jesus falou? Eu te envio como ovelha. Você vai estar no meio dos lobos lá fora. Você vai lidar com esse tipo de ambiente no seu serviço, na sua escola, no seu trabalho, às vezes até na sua casa, porque a Bíblia fala que muitas vezes o inimigo dos homens serão e estarão no seu próprio lar. Jesus falou isso. Porém, o que Jesus disse? Mas seja prudente como a serpente e seja simples como a pomba. Então, uma das características da serpente é interessante, é que ela troca, aquela pele dela continuamente.
Por quê? Porque muitos micróbios, bactérias juntam assim sobre ela, e se ela não se livrar daquela pelagem dela, ela chega um momento que ela não consegue nem andar. Então você vê que Jesus fala, olha, seja prudente como a serpente. O que é isso? Quando começar a vir coisas, situações, informações, como esses vermes, né, como essas bactérias, como essa sujeira querendo impregnar em você, seja como a serpente que troca a roupagem, que se renova, que não fica carregando aquele peso, sabe? E não consegue mais caminhar. Por quê? Porque se você ficar o quê? Só sendo a ovelha, né, ingênua nesse mundo, o que acontece? Primeiro, você acaba paralisando, porque é tanta coisa ruim que vem sobre você, tanta coisa ruim que vem sobre as suas costas, sobre a sua vida, como o próprio Jesus falou, né? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. Por quê? Porque vem uma sobrecarga de coisa e vem montando realmente nas suas costas. Então Jesus falou o quê? Seja prudente como a serpente. Então, tenha prudência, está te sobrecarregando, né? Troca essa pelagem, né? Troca essa carcaça, né? Toda a roupagem dela, ela troca e continua andando, ela se renova. E que o Senhor possa hoje te trazer essa compreensão. Há uma necessidade de se renovar. Por isso que nós nos assentamos à mesa. Por isso que Jesus falou, avalie-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão, porque esse é o dia de você o quê? Realmente largar toda a roupagem, largar toda a sobrecarga, deixar todas as contaminações que montaram até nas suas costas e o quê? Realmente trazer o renovo para a tua alma, para você viver um novo mês, um mês diferente, um mês em nome de Jesus, pronto para o novo de Deus em nome de Jesus. Amém? E Jesus falou ainda o quê? Seja simples como a pomba. O que é isso? Perceba, queridos, a pomba. A pomba pode estar no meio do ambiente mais terrível e ela está lá no cantinho dela. Ela não mexe com ninguém, ela está interessada naquilo que é a sua vontade ali, ela faz o que ela tem que fazer, e aí, se vem alguém contra ela, ela sai e ela volta para o mesmo lugar e continua fazendo, mas ela não ataca ninguém, ela fica ali cumprindo aquilo que é a vontade e o propósito dela, e quando precisa ela sai, ela volta. A pomba ela tem uma visão que é a única que tem uma visão de 360 graus, ela é capaz de enxergar realmente tudo ao redor. Então, ela é plena, ela é simples, ela não mexe com ninguém, ela não provoca ninguém. Lá na simplicidade dela. E, ao mesmo tempo, ela não é alguém, o quê? Frágil, porque ela, o quê? Tem esse poder de agir na hora certa. Ela sai e volta para o mesmo lugar. Tenha essa atitude no seu serviço. Seja simples como a pomba, lá na sua rua, na sua casa, nos ambientes onde muitas vezes a contrariedade vem, você vai lá para cumprir o teu trabalho, você vai lá para cumprir, para ter o seu salário no final do mês, você vai lá para cumprir aquilo que é o projeto de Deus para você. Pegou, né, veio o ataque, se levanta rapidamente, não perca o alvo, volta e continua a vinda. E Jesus falou que é para nós sermos assim no mundo. Qual o problema nosso? Nós cremos em Jesus, nós alcançamos e buscamos a pureza de Jesus, a santificação de Jesus, a libertação de Jesus, o perdão de Jesus, e aí vem a sobrecarga do mundo, e ao mesmo tempo você não é o quê? Prudente como a serpente, você vai acumulando, vai se tornando cansado. E de contraponto, você não tem a simplicidade da pomba, e você vive num ambiente hostil, e aí você quer contra-atacar, você quer ir para cima, não! E você acha, né, que você tem que então perder o alvo das coisas, e você não consegue ter essa simplicidade de simplesmente o quê? Como a pomba, que é um símbolo da paz mundial, simplesmente
estou para cumprir meu propósito, cumprir aquilo que eu tenho que cumprir, para receber o salário no final do meu mês aqui nessa empresa, para terminar os meus estudos nessa faculdade. Eu estou aqui, ninguém vai me afastar. Seja simples, seja humilde de coração e não perca o teu foco por causa de nada, nem ninguém na tua caminhada, em nome de Jesus. Tenha e leve nessa semana, nesse mês, essa simplicidade da pomba e até veja um estudo sobre isso, essa capacidade que ela tem de não perder aquilo que é a direção e não perder aquilo que é o seu alvo. Ela, com tranquilidade, sabe se portar diante das adversidades. Mas o interessante disso tudo, que nós vimos aí no versículo 16... é que Jesus falou que nós somos ovelhas no meio dos lobos. E é interessante você entender quem são os lobos. Como que o lobo, ele se comporta lá fora. Estes que muitas vezes querem te tragar, além de ações espirituais, é óbvio. Uma das características do lobo diz que eles são articulados. Vocês sabem que o lobo, ele é um dos animais mais assim de poder destrutivo, né? Pela boca dele ele estraçalha a sua presa. Agora você vai ver outras características do lobo. Primeiro, ele é articulado. As patas do lobo podem pisar em uma variedade de terrenos, até na neve. Então o lobo, ele se move bem na neve, ele se move bem no cimento, ele se move bem na grama. Então o lobo é articulado. O que é isso lá no mundo? Pessoas que você vai lidar lá fora, no seu dia a dia, no trabalho, empresa, onde for, que elas são articuladas. Não é que vem com cara de lobo até você e vai falar: eu quero destruir a tua vida, eu quero destruir a tua fé, eu odeio o teu casamento. Não, eles são articulados, eles têm os passos, né, ali pausados, eles podem se mover na neve, no campo, eles se movem, se adaptam a qualquer ambiente atrás da ovelha deles. Então um lobo, ele é alguém que é capaz até de se fingir de repente que é um cristão para poder entrar e interferir na sua vida. Ele é alguém que pode até fingir, simular ser um amigo. Ele é articulado, ele se move na neve, ele se move no campo, então ele se move em todos os terrenos. Ele é capaz, né, de se fazer de amigo, ele é capaz de se fazer de colega, de camarada seu lá fora, mas de repente ele na verdade tem a intenção de destruir. Quantas pessoas nós vimos na vida que foram destruídas repentinamente na sua fé? Ah, mas eram pessoas tão boas. Foram destruídas no seu matrimônio, no seu casamento, nas suas alianças. Por quê? Porque não tiveram a astúcia da cobra, o poder de identificar aquilo que era, né, contaminação. E foram aceitando a contaminação e não tiveram a simplicidade da pomba, não agiram, não saíram fora daquela situação, mas ficaram lá, né, pacatas, né, paradas, e o devorador ali, tentando tragá-las. Outra característica do lobo é que eles deixam um rastro. O lobo, eles têm glândulas odoríferas, porque aonde eles passarem, eles deixam um vestígio químico, e é um rastro realmente que eles deixam. Então o lobo, queridos, muitas vezes é alguém que na verdade tem um histórico. É porque você muitas vezes desconhece, mas às vezes, quantas pessoas nós já vimos, né? Pessoas, fulano se envolveu de repente com ciclano, e ciclano já tinha histórico. O lobo, queridos, tem rastro. É porque às vezes você não conhece o rastro da pessoa, mas aquela pessoa já tem um hábito passado de trair os outros, tem um hábito passado de destruir a vida dos outros, já tem um hábito longo de fazer o mal, né? de trazer contaminação, de trazer contendas, de querer a destruição. Às vezes são pessoas que você encontra no caminho e você,
por ser uma ovelha, você vai julgar como você é. Você pensa que todo mundo tem teu coração, mas a pessoa, infelizmente, ela já tem um rastro. Por isso que você tem que tomar cuidado. Nós, cristãos, nós não julgamos as pessoas pelo que ouvimos falar. Guarde isso, Jesus fazia isso. Mas é importante, quando você souber de rastros de pessoas que tiveram o quê? Uma vida. Olha, cuidado com esse ciclano aí já fez isso e isso aqui no trabalho com fulana de tal, já fez isso e aquilo. Então são rastros. O que você faz? Você fica atento àqueles sinais e àqueles passos que, quando você perceber que aqueles passos, aquelas estratégias estão vindo também para cima de você, você o quê? Ser esperto como a serpente, já se livrar daquela sujeira que querem te trazer e ser simples como a pomba. Você o quê? Realmente sair, né? Por um instante, até você poder regressar com força para o teu objetivo. Então, presta atenção, porque às vezes Deus dá sinais de amizades, Deus dá sinais de amigos, Deus dá sinais de pessoas, e o que muitas vezes nós fazemos o quê? Você não enxerga. E nisso pessoas têm caído, destruído o próprio casamento, têm destruído a própria família, têm perdido a própria fé. Por quê? Porque não ficaram atentos. O lobo tem rastros. Terceiro, olha que interessante, queridos. O lobo não gosta de água, mas ele não aparenta sujeira nenhuma externa. Olha o que acontece com o lobo. Os pelos do lobo são tão volumosos e tem duas camadas. A primeira pele do lobo, ela repele a água e a sujeira. A segunda é um pelo muito resistente à água. Então, esse subpelo está sobre o corpo inteiro dele. Então, presta atenção. O lobo, ele não gosta de água. O que é isso? Ele não gosta daquilo que é a palavra de Deus. Já viu gente que entra na sua vida, faz parte da sua vida? A Bíblia fala que as águas que fluem do trono de Deus, Jesus é a água da vida. Vocês já viram aquela palavra que diz, né, de pessoas que você é amiga, mas se você falar de fé, ela já, se blinda na hora. Se falar o nome de Deus, ela, mas e aí, a pessoa, porque ela não crê em Deus, ela é uma pessoa má? Não, necessariamente não. Há pessoas que são pessoas boas, mas nós estamos falando a cautela com relação ao espiritual, porque muitas vezes a pessoa, ela não quer aquilo que você tem da parte de Deus. Ela não aceita e você respeita ela com relação à fé. Você fala, não, eu não vou, né, falar nada de Deus, da minha fé, do Senhor Jesus. Eu sei que ela não gosta, mas ela, muitas vezes, articuladamente, acaba entrando no mundo espiritual quanto à tua vida. Quantas pessoas nós sabemos e já conhecemos na caminhada, pessoas que, a pessoa não queria ouvi-la falar de Jesus, mas, no entanto, ela fazia trabalhos para a pessoa. Ora, por quê? Porque ela acreditava na fé dela, acreditava que o trabalho que ela estava fazendo era, na verdade, para o bem da amiga dela. Então, entenda, nós precisamos entender isso espiritualmente. Há pessoas, que elas têm essa aversão àquilo que é o verdadeiro, aquilo que é bom, não gosta de água, não gosta de estar debaixo da palavra, não gosta daquilo que é um discipulado, não gosta daquilo que é o conhecimento até que você recebe da palavra de Deus. Então, o lobo, ele não gosta de água, mas ele aparenta que está limpinho. Por quê? O pelo dele resiste à água. A pelagem dele resiste à água, não recebe a água. Mas você olha para ele e você pensa, mas ele é limpinho. Então, eu quero te dizer hoje, vocês viram que Jesus falou? Vocês estão no meio de lobos lá fora. Então, há pessoas que às vezes você vai olhar e você vai falar, pastora, mas aparenta ser tão bom, aparenta ser tão boa, aparenta ser tão legal, eu não vejo nada de sujeira nessa pessoa, nada de mal.
Aparenta estar limpo, mas na verdade não suporta a água, não suporta a limpeza. E o que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Inevitavelmente vai trazer contaminações para a sua vida, e você vai ver o que acontece com o lobo. Inevitavelmente esse tipo de pessoa vai trazer sujeira para você. Então, seja astuto como a serpente e seja simples como a pomba. Tem coisa que você tem que cair, ó, fora. Sai fora dessa conversa. Sai fora desse assunto. Sai fora desse ambiente. Sai fora dessas circunstâncias. Seja a pomba, simples como a pomba. Não precisa brigar, não precisa fazer nada. Só levanta voo, espera a poeira baixar e volta para a tua meta, para a continuidade do que você tem que fazer. Cuidado, cuidado com os lobos. Nós somos ovelhas no meio de lobos nesse mundo. Aparenta estar limpinho, mas na verdade está trazendo, está com sujeiras e aos pouquinhos tenta te contaminar, trazer essa sujeira. Isso é perigoso, porque amanhã você vai ver o que ocorre com a sujeira do lobo. Já já eu vou mostrar para você. 7º lugar, o lobo tem capacidade de se camuflar. Então, a coloração da pele do lobo, da pelagem dele, permite que ele se camufle. Então, ele vai assim no meio de uma floresta, o pelo dele vai mudando, se ambienta com a cor. Ele vai para um ambiente mais de neve, a pelagem dele fica ali mais embranquiçada. Então, o lobo, queridos, ele pode passar imperceptivelmente pela presa dele. Então, às vezes, você vai viver em ambientes e você nem imagina. Às vezes, pessoas que entram na sua casa, há pessoas que entraram de repente na sua vida, e o que? Você é imperceptível, parece que faz parte, mas estão ali com a intenção, o quê? De trazer destruição para a ovelha. Estão ali com o interesse, o quê? De trazer contaminação para a ovelha. E nós estamos, Jesus falou, como ovelhas no meio de lobos, e nós precisamos ter esse entendimento. Jesus falou, acautela-te, porque há lobos que se vestem até de ovelhas. Jesus falou. Então haverá momentos que a camuflagem é tão assim, dócil, tão boazinha, mas na verdade o intuito é só destruir tua fé, destruir tua vida com Deus, destruir sua família, destruir teus laços familiares, e nós precisamos abrir os olhos espirituais. Outra característica do lobo, olha que interessante, o lobo muda a visão. Quando o lobo nasce, quando ele é filhote, a íris do olho dele é azul. Mas quando ele chega no 8º à 16ª semana, a íris dele muda para amarelo ouro. E isso fala muito para nós. Porque às vezes, querido, um lobo, no começo, é alguém que você vai conhecer e parece que ele até fala das coisas dos céus para você. Fala, não, mas aquela minha amiga, né, aquele meu amigo, aquela pessoa, aquela situação, até fala de coisas do céu, até fala que Jesus é bom, até fala que já foi numa igreja, até fala, no começo o olho do lobo é azul. Mas depois, queridos, depois de 8 a 16 semanas, aquele olho já mudou, agora é amarelo. E o amarelo nós sabemos que ele aponta o quê? Para o ouro, né? Ele aponta para os valores dessa terra. Então haverá pessoas na sua vida que até parece, vocês viram lá, né? Até parece uma ovelha também. Até parece que os olhos dela são assim, azuis, que falam do céu, falam de Deus também. Parecem que comungam das mesmas coisas que você. Mas na verdade, depois de 8 a 16 semanas, no decorrer do tempo, quando consegue uma familiaridade melhor com você, quando consegue, né, uma união melhor com você, aqueles olhos já mudam. Agora a cobiça, agora o interesse já é realmente só para esse mundo, para o material, para aquilo que é
terreno, e assim é o lobo. O lobo são pessoas até que vão transvestir de ovelha, mas na verdade, na essência, o ambiente que eles almejam e o que eles prezam é só pela terra. Por isso, quando você fala assim, eu vou para a igreja. Mas a igreja é desnecessária. Mas eu preciso buscar Jesus. Não, isso aí depois você faz. Tudo em primeiro lugar para eles é a terra, é o terreno. Mas nós, que somos as ovelhas de Jesus, sabemos, busca primeiro o reino, a sua justiça, e tudo nessa terra vai ser acrescentado em nome de Jesus. A nossa pátria não é nessa terra, a nossa pátria, nós aguardamos a nossa pátria celestial. Nós sabemos que nós estamos só de passagem nessa terra, é só uma passagem. Um dia nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso são as ovelhas de Jesus que estão na terra, independente da igreja que elas estiverem. As ovelhas são uma só e elas têm esse mesmo alvo. O nosso alvo é os céus, o nosso alvo é o Senhor, o nosso alvo é agradar ao nosso Deus em nome de Jesus. Então, cuidado com o lobo, porque a visão dele muda. Ele pode começar como alguém realmente que aparenta uma espiritualidade, mas depois está na verdade, de 8 a 16 semanas, quando pegar alguma afinidade, começa a querer, na verdade, trazer o fascínio desse mundo para você, trazer aquilo que são as coisas ilícitas desse mundo, a devassidão desse mundo, as imoralidades desse mundo, os apegos desse mundo, o enriquecimento ilícito desse mundo, para que o quê? Na verdade, o que o lobo quer? Destruir sua presa. Vemos então outra característica do lobo, que Jesus falou, nós estaremos no meio deles, e não adianta você querer fugir. Eles estão lá no teu trabalho, estão lá na sua escola, estão lá na faculdade, estão. Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos, eles estão. E diz então que outra característica do lobo é a boca, é a principal arma do lobo. Pelo dente ele subjuga a presa. Os dentes são a principal arma e ferramenta com que, olha só, ele pressiona a presa na dentição, e ele é capaz de esmagar os ossos. Olha o que Jesus está nos falando, queridos. É no meio disso que nós estamos nesse mundo. E o que é o osso? O osso é a nossa estrutura. E nós precisamos o quê? Tenha a astúcia da serpente e tenha a simplicidade da pomba. Por quê? Porque senão, o que eles querem? Destruir nossa estrutura. Sabe o que é a sua estrutura? É a sua segurança, a tua estabilidade, aquilo que é a tua segurança, a tua firmeza no andar com Cristo. Como a Bíblia fala para nós sermos firmes e constantes. Qual o maior problema que está ocorrendo hoje na Terra? Primeiro, eles destruíram a identidade das pessoas. Só você ligar agora as coisas. Por que a identidade? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Se você pegar Gênesis, diz a palavra do Senhor que quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O ser humano foi feito à imagem de Deus. Então, quando entrou o pecado, o ser humano acabou adquirindo a marca do pecador e igual a Adão, e seguiram essa linhagem adâmica, que é de um pecador. Mas Jesus é enviado à terra, e você vê na Bíblia fala que nós fomos destinados, predestinados para sermos igual a Jesus. Então Jesus vem para resgatar essa imagem do Criador em nós. O que o mundo está fazendo, queridos? Destruindo a identidade das pessoas. Não, você não é homem, não. Você acha que você é homem? Não, você não é homem. Não, você não é mulher, não. Você é o que você quiser. Primeiro ele atingiu isso, ó. Tira a identidade do homem e da mulher. Aí depois, sabe o que ele fez? Depois que todo mundo estava tombando nisso, agora ele já está falando assim, você não é nem homem nem mulher. Você é o que você quiser. E sabe o que está acontecendo no mundo?
Pessoas estão dizendo, eu sou um cachorro. Eu não estou brincando, é só você pesquisar. Tem pessoas que estão falando, eu sou uma formiga. Eu sou um gato. E pessoas estão andando de 4. E pessoas estão... É uma loucura. Por quê? A partir do momento que o diabo... Qual é a intenção dele? A partir do momento que ele quebra a tua identidade para fazer você saber que você não é um filho de Deus, é isso que ele quer. Por quê? Como filho de Deus, nós somos a raça nessa terra, a espécie mais e única que é inteligente, que é capaz. Nós somos capazes, nós somos inteligentes, nós podemos, porque Deus nos abençoou, Deus quer nos encher de bênçãos, mas Ele desconstruiu para quê? Para que as pessoas se tornem como um nada. E as pessoas, queridos, agora, há uma nova geração que já está se levantando, como eu contei aqui para vocês, e eu vou até detalhar, depois quem quiser eu até mando o vídeo. Eu já contei aqui de uma criança que começou a dizer para a mãe, eu sou uma formiga. E a mãe falou, vem almoçar. Não, eu sou uma formiga, agora eu sou uma Térios, eu sou uma formiga. E já estava nessa. Aí a mãe falou assim, olha, você não é uma formiga, tal. E ele, eu sou sim, tal. E começou a debater com a mãe, adolescente. Ela falou, então tá, se você é uma formiga, ontem eu matei uma barata e está lá na cozinha ainda, vai lá comer essa barata. E outra coisa, tem um grilo do lado de fora também, de anteontem, vai lá e consome aquele grilo lá, porque esse grilo também está me incomodando, está lá. Já que você é uma formiga, então vai lá e consome outro. Outra coisa, tira essa roupa do seu corpo, porque eu comprei para você esse sapato do seu pé, é muito caro. Eu também comprei. E outra coisa, não vai dar para você morar aqui dentro, porque eu não gosto de formiga em casa. Aí o menino falou, não, então eu não sou mais formiga, mãe. É o mundo. Parece loucura, mas tem gente que está enfrentando isso. Outra coisa foi nos Estados Unidos. Um homem que se diz gato. E não é loucura, isso está acontecendo. E ele dirigindo na cidade. E o policial parou ele e falou, me dá sua identidade. Ele falou, o que eu tenho é essa coleirinha aqui, ó, porque eu sou um gato. Real, queridos. E o policial olhando para ele, olhou para o amigo do lado, falou, vocês são juntos? Vocês são, têm relacionamento? Ele falou, você está me julgando? Você está julgando a minha identidade? Porque também não pode, né? Você chamar um homem de mulher, você já é o mundo. Aí sabe o que aconteceu? O policial falou assim, não, só estou perguntando, você é namorado dele? Ele falou, não, eu sou o dono dele. E o policial falou então assim, então vocês têm 2 opções, ou você me dá a identidade como ser humano, ou você vai ser levado agora para um alojamento de animais e vai receber todas as vacinas antirrábicas, tudo para o gato, né, para o homem que se dizia gato, e você vai levar uma multa e vai ser preso, porque gato não pode dirigir nos Estados Unidos. Só para você ver o grau de loucura que está o mundo. O que é isso? Quebra de identidade. O diabo quer quebrar a identidade. E eu quero te dizer hoje, você é um filho de Deus. O seu filho, você vai falar e vai repetir 1000 vezes. Você é um homem de Deus. Você foi colocado nessa terra como um homem abençoado, um homem que vai construir, tem intelecto, tem sabedoria. Ah, minha filha, você é uma mulher de Deus, você tem capacidade, sabedoria, inteligência. Ah, você vai deixar bem claro para os seus filhos a identidade deles. Porque quem sabe quem é, o diabo não vai destruir em nome de Jesus. O lobo, a maior estratégia dele é a boca. É pela boca, é pelas palavras que os lobos desse mundo querem o quê? Te quebrar os seus ossos, te despedaçar, para você não saber quem é, quem você é, a importância tua no mundo, a importância tua para Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, Jesus está falando,
Tenha a astúcia da serpente, tira essa pele aí cheia dessa sujeira, joga fora, porque você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Joga fora toda essa contaminação do mundo, joga fora toda essa contaminação que está querendo impregnar nas suas costas, que quer te subjugar, e em nome de Jesus, tenha astúcia hoje, que o Senhor quer te dar, para você sair e vencer toda essa malignidade dos lobos dessa terra, em nome de Jesus. Outra característica do lobo, além dessa de destruir pela boca, ele se movimenta nas trevas. A visão do lobo é noturna, é a mais avançada da espécie dele. Queridos, e aqui entra, o lobo espiritual, o lobo físico. Então, é nas trevas, é no momento da escuridão que o lobo aproveita para pegar a ovelha. Por isso, quando nós vemos pessoas que se afastam muito, pessoas que de repente se fecham muito em suas dores, em seus problemas, em suas angústias, nós nos preocupamos. Por quê? Porque é nas trevas que o inimigo o quê? Tenta abocanhar a ovelha. Enquanto a ovelha está na luz, qual é a luz? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então, enquanto a ovelha está na luz, o lobo o quê? Ele precisa disfarçar, ele precisa se camuflar, ele precisa de um monte de coisa para chegar perto de você. Mas a hora que você se isola, você entra em escuridão, depressão, amarguras, você se fecha em si mesmo numa escuridão, o lobo se movimenta nas trevas. E hoje está denunciado e quebrado em nome de Jesus. A luz está sendo posta na sua vida. Você é uma ovelha de Jesus. Hoje, seja astuto como a serpente. Já joga fora esse peso de pecado que queria te paralisar, joga fora essa pelagem, essa roupagem que queria te contaminar, te subjugar. Seja astuto como a serpente e tenha astúcia também, a simplicidade da pomba, para se locomover dessa escuridão, desse isolamento, desse ambiente que te enclausura e não deixa realmente você ser iluminado pela luz do Espírito Santo. Que hoje caia por terra toda depressão, toda angústia, todo isolamento, toda dor, toda amargura e infelicidade. Em nome de Jesus, a luz chega aí. E você é ovelha do Senhor, você é escolhido do Senhor, você é chamado pelo Senhor, você é filho do Deus vivo. E essa luz te ilumina onde você está, para te colocar em pé e te dizer: seja astuto como a serpente. Vamos, sacode aí essa poeira aí, caminha, avance, em nome do Senhor Jesus. Outra característica do lobo: o lobo muda o comportamento para atingir seu interesse. Olha que interessante, na época de acasalamento, o lobo de reprodução, ele se torna carinhoso, tão carinhoso um com o outro e dócil. Mas quando ele consegue o que ele quer, ele o quê? Ele se torna um horror de bravo e ele impede até que outros se acasalem perto de si. Então eu quero que você preste atenção nessa marca, porque o lobo, queridos, ele é capaz de se tornar extremamente dócil, ele é capaz de se tornar extremamente caloroso, só para conseguir abocanhar sua ovelha. Ele é capaz de se tornar um doce de coco. Mas sabe o que acontece? Na verdade, a intenção é dominar a presa e quebrar a estrutura. E eu quero te dizer em nome de Jesus: se você tem uma família, valorize a tua família. Se você tem a tua igreja, valorize a tua igreja. Se você tem sobre si pessoas que se importam, que te direcionam na palavra, valorize sua família, valorize sua casa, valorize o que você tem conseguido, porque o inimigo quer destruir as tuas estruturas, tudo que te mantém em pé, tudo que te dá condições de ser uma pessoa forte, firme. Isso é o que o inimigo quer o quê? Destruir. E nós vimos aqui que ele é capaz de se tornar o quê?
alguém de comportamento extremamente dócil, só para te seduzir, para te tirar do meio da tua casa, para te tirar do meio da tua igreja, para te tirar do meio daquilo que é a tua estrutura familiar, mas hoje está denunciado e que caia por terra da tua vida. Todo o laço do diabo está denunciado. A luz está posta para a honra e glória do Senhor Jesus. Outra característica que é uma das últimas para nós encerrarmos. Olha que interessante. O lobo, ele tem doenças. Eu quero colocar uma das primeiras. Ele tem grande potencial para desenvolver a raiva. Todos sabem que o lobo, ele vem da espécie do cão, né? Caninon. O cão, né? E ele é da espécie também do lobo, o cãozinho nosso do dia a dia, que é o da família. Só que o lobo é uma espécie, né, superior e maior e realmente destrutiva. Os nossos cães, eles são para casa, eles são dóceis, são familiares, é outra coisa, mas é a mesma linhagem, canino. Então o lobo, ele tem essa capacidade grande de desenvolver a raiva. Por isso que nós o quê? Aplicamos o quê? A vacina da raiva, né, nos nossos cachorrinhos, né? Então o lobo, eles desenvolveram um estado extremamente grave e agressivo. Quando enraivecidos, eles podem morder várias pessoas em um único ataque. Antes de ser desenvolvida essa vacina para a raiva, as mordidas do lobo quase sempre eram fatais. Hoje, há tratamento, nós sabemos disso, né? E geralmente, olha que interessante, o lobo morde perto da cabeça para que a doença haja muito rápido e não haja tratamento. E o que é isso, então? Como que eu trago isso para a nossa vida? O lobo, ele age assim, ele desenvolve muitas vezes a raiva. Quando ele ataca alguém, ele ataca aqui e perto da cabeça, para que não haja escape realmente, para que na região da cabeça a pessoa o quê? Seja infectada com a raiva. Então ele é alguém, é aquele amigo, é aquele colega, é aquela pessoa que às vezes vai entrar na sua vida ou entrou e está lá. Agora, se você ousa, né, não seguir o que ele quer na prática, não fazer o que ele quer na prática, ele é capaz de se tornar alguém extremamente raivoso e ele vai atingir aonde? Tua cabeça. Atinge a mente da pessoa. Então, a mordida de um lobo, quando você está lá, ainda que você fique lidando com ele, lá no seu trabalho, onde for, o que ele vai fazer? A hora que ele atacar, ele ataca perto da cabeça. É por isso que muitas pessoas acabam caindo ovelhas. Nós estamos falando de ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus acabam caindo muitas vezes pelo quê? Pela mente. Enfraquecem da mente. Enfraquecem no pensamento, enfraquecem na fé e passam o quê? A ter o sentimento, por quê? Foram mordidas e aquela mordida perto da cabeça, para quê? Para realmente contaminar o teu potencial, a tua direção de vida, para que você perca aquilo que é o teu raciocínio com relação às coisas de Deus. Então, quando os lobos dessa terra, eles te atacam ou nos atacam, porque nós estamos no meio deles, e se eles conseguem nos atingir, eles querem atingir a mente. E eu quero que você entenda hoje, cuidado com os teus pensamentos, porque os seus pensamentos, eles se tornam hábitos, os teus hábitos se tornam ações. Então, aquilo que muitas vezes você recebe de alguém que está ali contaminado, que está ali, né? O que é a raiva, né? No plano animal, é uma doença colérica, mas no plano físico, natural, o que é a raiva? O ódio, pessoas que estão contaminadas, pessoas que têm raiva de igrejas, pessoas que têm raiva de pastores, pessoas que têm raiva da religião, pessoas que têm raiva de Deus, pessoas que têm raiva, elas elas estão perdidas em si mesmas. Então o que elas fazem? Elas não ficam sozinhas com a sua raiva, elas vão o quê? Atacando. Vocês viram que a mordida
pode atingir várias pessoas em um único ataque. Então, aquele que está nessa condição, no começo tinha até os olhos azuis, até dizia que queria também a glória de Deus, mas, na verdade, só tinha a visão do que é dessa terra, e então quer matar todos que estão na fé, quer matar todos que estão em igrejas. E eu não falo aqui igreja, eu falo todo aquele que está firme diante do Senhor. Nós, como ovelhas, somos ovelhas do Senhor Jesus, e nós estamos no meio desses lobos que querem atacar a mente, que quer atacar a cabeça e quer fazer o quê? Você perder aquilo que é a sua linha de raciocínio e entendimento da vontade de Deus. Tenha hoje essa marca do Senhor, a astúcia da serpente. Pega a sujeira. Amém? Você está magoado, você foi entristecido. Mais do que nunca você sabe da necessidade de você perdoar. Se você quer ser salvo, você precisa se perdoar. Você precisa perdoar, você precisa se reconciliar. Pega a sujeira, se livra, porque o ataque do lobo quer também contaminar a tua mente para que você caia no mesmo pecado, é o que diz a palavra de Deus. Outra característica, olha só que sério isso. O lobo, ele ataca mais no inverno e na primavera. Olha que detalhe, queridos. Então, quando Jesus falou, olha, vocês estão vivendo no meio de lobos. Então, o lobo ataca muito no inverno. O que é o inverno? O inverno aponta para frio, para solidão. Como nós vimos, né? Que o lobo, ele age nas trevas. Quando você está ali na escuridão, sozinho, que é a hora que ele tenta. E o que nós vimos? Que ele também ataca no inverno. É o momento ali, né, do frio. É o momento da solidão. É isso que aponta, solidão. O momento que você está solitário. É o momento em que o lobo, o quê? Ele quer vir para abocanhar as ovelhas. E ele age na primavera. O tempo que você começar a dar frutos, começa a dar frutos, começa a florescer, é a hora que o lobo quer o quê? Atingir a ovelha, para que você não dê mais frutos, para que você não possa mais estar frutificando diante do Senhor. E é importante você ter esse entendimento na hora da tua dificuldade, na hora do inverno da tua vida, na hora da solidão da tua vida, na hora da primavera, quando você também começar a dar muito fruto, receber muita bênção. Pode ficar esperto, porque é a hora que os lobos procuram atacar. E você o quê? Vai ter a astúcia da serpente e vai ter a simplicidade da pomba, em nome do Senhor Jesus. E agora, para encerrarmos, a palavra do Senhor diz que o lobo, ele transporta. Nós precisamos tomar cuidado com o lobo. E o lobo, quando Jesus falou, nós vamos na biologia ainda, e a biologia diz que o lobo pode transportar mais de 50 tipos de parasitas nocivos. Mais de 50 tipos. Então o lobo, ele leva no corpo dele uma bactéria, um parasita que chama Neospora caninum. E olha que interessante. Essa bactéria que existe nos lobos causam infecção fatal no cérebro e na medula. Olha que coisa. Quando a ovelha se ela está grávida, só dele estar perto, quer dizer, ele nem chegou a morder, só dele estar perto, aquela bactéria que está nele consegue fazer aquela ovelha perder aquele feto. E aos que são grandes já, ele consegue o quê? Infectar e gerar o quê? Esse problema no cérebro, que é mente, pensamentos, e na medula. E o que significa isso? Significa, queridos, que na verdade da verdade, embora a gente esteja no meio de lobos, até nossa convivência contínua com eles pode nos infectar. E eles podem trazer esse mal ao nosso cérebro, e a nossa medula, que é o quê?
aqui o cerne do teu corpo, na verdade, que te mantém em pé. Então, a verdade é que você, como uma ovelha, deve procurar sempre estar no meio de outras ovelhas. E nós estaremos no meio dos lobos, mas nossa vida não é nada de intimidade com o lobo, nem estar realmente envolvidos nos mesmos interesses dos lobos. Por quê? Porque nós buscamos agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles têm mais de 50 parasitas, o lobo, e essas parasitas podem atingir o cérebro ou a medula. Então, o que quer dizer? O que Jesus quis dizer? Quer dizer que o crente, que ele fica muito no meio e tendo só envolvimento com pessoas do mundo, facilmente ele será contaminado aqui na mente e na estrutura dele, e ele não conseguirá mais ficar em pé, mas ele acabará caindo nesse mundo, nos pecados desse mundo, nas propostas desse mundo. E há muitos crentes que têm caído por isso, pela convivência com lobos, e lobos que na verdade querem destruir a tua fé, destruir a tua vida com Deus, e por isso a sua mente acaba ficando prejudicada. Você não ouve mais a palavra de Deus, você não se alimenta daquilo que são as promessas de Deus, você acaba esfriando na fé, acaba perdendo, esfriando no amor a Deus. Por quê? Porque o lobo, esses parasitas do lobo, eles podem atingir o cérebro e a medula. E aqueles que outrora andavam em pé, agora passam a estar caídos em lamaçais de pecado, caídos em vícios. Por isso a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia, em nome do Senhor Jesus. Você tem amigos? Glória a Deus. Tem colegas? Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, tem a astúcia da serpente. Jesus falou. E tenha a simplicidade da pomba. Você tem que saber o seu lugar. Porque vai ter hora que você tem que sair, sim. Sair fora. Sai fora da situação, sai fora da conversação, sai fora. E ao mesmo tempo, você tem que se renovar. Porque se você continuar sendo alimentada por esses contaminadores, por essas águas sujas, por essas parasitas, o que vai acontecer? Aqui, a tua mente não vai ter ninguém que consiga mudar. A gente vai poder falar, olha, presta atenção, acorda. Mas aqui já foi atingido, o cérebro foi atingido, o raciocínio foi atingido, a sua visão e mente espiritual foi atingido. E você sabe, quando o cérebro é atingido, queridos, compromete a sua visão, a sua audição. Você já não consegue ouvir nada mais de Deus. Você já não consegue ver e ter prazer em Deus. Mas hoje o Senhor está falando, cuidado, porque você é uma ovelha no meio desses lobos, lobos que querem tragar, lobos que querem te massacrar, lobos que querem te desestruturar. Cuidado, seja astuto como a serpente, em nome de Jesus, que hoje você possa sair para enfrentar esse mundo essa semana, mas como uma ovelha que é direcionada, que é guiada pela mão de Deus, em nome de Jesus. Você é a ovelha, você não é nada deste mundo, você é uma ovelha do Senhor Jesus para a glória de Deus. Amém? E tem um detalhe, queridos, nesse caso da situação do lobo, que eles têm um coronavírus canino. E esse estudo sobre lobo está em livros de biologia, sobre quem é o lobo. Você pode pegar o livro de biologia, um bom livro, uma enciclopédia, você vai ver. E esse coronavírus canino, é interessante isso. É uma das infecções que mais dá no lobo no tempo do inverno. E é altamente contagiosa. E sabe por onde ele multiplica esse vírus? Pelas fezes. Olha que sério, queridos, quando Jesus falou, cuidado, vocês são ovelhas no meio dos lobos. Porque às vezes o lobo nem está lá do teu lado mais. Aquele lobo que você sabe que é lobo, que quer te destruir seu casamento, destruir sua vida, nem está ali do seu lado. Mas ele deixou uma contaminação ali. Esse coronavírus canino é um parasita que está ali nas fezes dele. Ele deixou uma sujeirinha lá. E aquelas fezes, elas têm um vírus terrível,
que infecta mortalmente. Olha que detalhe interessante isso. Então, além do lobo poder estar lá na sua cabeça, querendo deformar a tua visão, tua percepção de vida, esse lobo, ele pode também simplesmente ter deixado os restos dele sujo, uma contaminação dele na tua vida, no teu coração que seja. Deixou lá uma sementinha do mal, e essa sementinha, ela tem um vírus terrível que pode infectar mortalmente. Então há pessoas que até falam: ah, não, mas olha, eu nem sei de tal pessoa que já passou pela minha vida, que me fez mal. Ah, eu nem sei, sabe, de pessoa que eu sei que odeia, que me odeia, ou que odeia a minha família. Não, eu nem sei, mas você ainda não se livrou do resquício que ela deixou ali, daquelas fezes, né, que é a sujeira que estava ainda dentro da pessoa, e você deixou ali, e está lá na sua vida, e hoje você vai, em nome de Jesus, tirar até a sementinha do mal da tua alma. Fala: eu lanço fora a palavra de negatividade, eu lanço fora essa bactéria da raiva, do ódio que lançaram em mim, eu lanço fora esse desamor. Em nome de Jesus, você não vai deixar nem as fezes perto de você, nem a sujeira, nem a lembrança, porque até as fezes são transmissoras de um vírus mortal que infecta, e está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Hoje você vai se afastar mentalmente, espiritualmente, e vai desinfectar realmente a tua vida de toda ação maligna, como a serpente, o quê? Você vai hoje lançar fora a pele. E você vai sair daqui renovado para viver um mês de milagre em nome de Jesus. A hora que você tomar a ceia, você vai tomar a ceia mais branco do que a neve, porque você vai ter lançado fora aquele veneno, aquela sujeira que colocaram dentro de você. Você vai tirar a pele ali e vai deixar ela caída no chão, para você ter um mês de milagre. E você vai avaliar a si mesmo e vai comer do pão para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, ovelhas do Senhor. Em nome de Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos.